Cheguei com mais um Fortaleza Cast muito especial para todo mundo que me acompanha aqui toda sexta-feira no YouTube do Jogada, também na TV Diário, vai ao ar às 8h34 e todas as manhãs na Verdinha. A gente vai falar muito sobre Fortaleza naquela resenha que você já conhece. Você que está chegando agora, é novo, é o primeiro episódio que está assistindo, tá no YouTube? Deixa seu like, comenta, se inscreve no nosso canal, tá na TV? Vai lá no YouTube também, se inscreve também, porque lá você acompanha antes, tá? E está me ouvindo na Verdinha, vem com a gente que o papo hoje vai ser muito legal. Vamos analisar, fazer um geralzão do Fortaleza, que foi eliminado na Copa Sul-Americana. Claro que o clima não é dos melhores, depois da eliminação, ainda mais da maneira que foi, mas se a gente for olhar para o copo mais cheio do que mais vazio, Fortaleza agora foca apenas na Série A e pode fazer história nessa competição mais uma vez, exatamente, porque o time está dentro do G4, tem possibilidade de Libertadores, é o grande foco. E será que ainda briga por título? A gente já discutiu isso aqui em um episódio do Fortaleza Cast há algumas rodadas. E agora a gente vai trazer à tona novamente esse assunto, de uma perspectiva diferente, um contexto diferente, onde o Vojvoda agora, meu amigo, só tem que olhar para Campeonato Brasileiro. São 11 jogos até o final da competição. A gente vai debater sobre isso no episódio de hoje. E eu tenho aqui dois grandes convidados, torcedores do Fortaleza, que estão aí. Você já deve conhecer das redes sociais também, porque a carinha deles está sempre aparecendo dentro da... FEC-TT não existe mais, né? O Pack Blue agora. Porque agora... FEC Blue, é isso aí, porque infelizmente o nosso estimado Twitter nos deixou. Mas vocês conhecem muito bem já, mas eu vou apresentar. Bruno Quintino, que também tá lá sempre com PM no Expresso Tricolor, não é isso? E o Luca Laprovita, jornalista, que também vem sempre com dados, informações, curiosidades sobre o Fortaleza. E os dois são torcedores do Tricolor do PC, estão aqui para acrescentar ainda mais essa conversa, esse bate-papo, essa análise do Fortaleza para o restante da temporada. Então, muito obrigada, gente, por ter acompanhado, por ter aceitado o convite de estar aqui no Fortaleza Cast. O Lucas já é a segunda vez que está aqui, né? O Bruno é a primeira e vão vir outras mais, viu? Que eu vou perturbar vocês. Fique à vontade. É isso aí, Martinha, muito obrigado, né? Falar de Fortaleza sempre é bom. Depois desse baque, que foi a eliminação na Sul-Americana, às vezes é um pouco dolorido, mas faz parte, né? Não se faz apenas de vitórias, as derrotas também vêm, as derrotas fazem um torcedor, calar de um torcedor. E agora vamos enxugar, né, todas as lágrimas e focar no Brasileirão. A gente estava, inclusive, debatendo aqui um pouco antes, tem chances reais ainda. Eu sou um torcedor um pouco mais realista, às vezes, mas tem chances de sonhar alto. Uhum. Talvez essa eliminação traga um espaço bom no calendário que tenha uma benesse no final. É isso aí. Olá a todos, né? Muito obrigado pelo convite, Marta. É a segunda vez, primeira vez eu estava com o meu gordinho favorito, das bolsas. O nosso. É um coração enorme, né? É uma pessoa grandíssima que eu gosto muito. E muito curioso que ano passado eu vim para falar do grande momento, que era a final da Sul-Americana, o aniversário do clube. Hoje, quase um ano depois, estou de volta. Hoje a Sul-Americana não é tão prazerosa, a gente está falando, mas o momento do brasileiro acho que tem muitos torcedores que não estão sabendo viver esse momento, né? Como diria o Marcelo Paes, aproveitar esse momento. Então, vira a chavinha, doeu, foi chato, beleza, mas, pô, cara, a gente tava fazendo aqui as contas, cara, a gente tá em setembro, entrando em outubro, pensando, o Fortaleza tá brigando pelo título da Série A do Brasileiro, né? Em pontos corridos, é inimaginável. Para mim, há 10, 20 anos, há 3 anos atrás, era inimaginável estar fazendo uma conta dessa e hoje a gente está aqui. Se eu me perguntasse, Luca, fecha o terceiro lugar agora? Eu fecho, mas dá para disputar um pouquinho mais, bora, né? Então vamos. Vamos embora. É isso aí. Então, vamos iniciar esse papo, porque é muita coisa para a gente debater aqui hoje. Não tem como a gente não falar da eliminação, porque é o que traz a pauta central. O foco completamente na Série A só acontece porque o time caiu na Copa Sul-Americana. E esse mesmo Fortaleza já caiu antes contra o Palmeiras, por exemplo, na Copa do Brasil do ano passado. Eu faço muito essa comparação porque eu lembro que naquele momento, no jogo da volta no Castelão, depois de perder por 3-0, Fortaleza vence por 1-0 o gol do Lucero, não consegue a classificação, mas foi aplaudido de pé pelo torcedor ao final do jogo, mesmo com a eliminação.
O torcedor tinha um sentimento de, cara, o time lutou, o time competiu, o jogo da volta foi... Eles mostraram isso. Fortaleza foi para cima, jogou bem, mas não conseguiu bater o grande Palmeiras de Abel Ferreira, porque o resultado da ida tinha sido um 3-0, polêmica de arbitragem, enfim, não vem ao caso. Só que dessa vez o sentimento foi diferente nessa eliminação contra o Corinthians, e eu acredito que passa muito pelo desempenho da equipe em campo. Fortaleza não conseguiu competir durante a maior parte dos 180 minutos do confronto. Se a gente tirar 10 minutos ali do segundo tempo do jogo da volta em Itaquera, Kaiser perdeu gol, que o Breno Lopes teve chance, foi aquilo. Não sei se vocês concordam comigo, eu queria que vocês falassem se pro torcedor o sentimento é realmente esse, de tipo, cara, a gente não conseguiu nem sonhar. O torcedor do Fortaleza, ao menos grande parte, ele tem consciência que torce para um time que é muito guerreiro, mas que não é o mais rico, não é o que pode arrecadar mais, então tem suas limitações. Muitos torcedores entendem isso. A questão a única coisa que se exige é lutem até o final. O próprio mosaico do jogo de ida da Sul-Americana contra o Corinthians fala muito isso, né? Vamos juntos lutar pelo título, pelo sonho, né, da Sul-Americana. E, especialmente por ser da Sul-Americana, eu acho que é um pouco mais sensível. Pela história do ano passado, que foi uma campanha fenomenal. A gente vê o título escorrendo pelas nossas mãos. E eu acho que acaba virando uma espécie de fantasma que o torcedor do Fortaleza ainda precisa exorcizar. E, com isso, acho que qualquer coisa em relação à Sul-Americana vai ser, inevitavelmente, um pouco mais sensível. Sobre o desempenho em campo, a bronca porque o Fortaleza foi muito abaixo do que a gente sabe do que ele é capaz de fazer. E não precisa nem ser aquele Fortaleza assim, bonito de campo, mas não foi competitivo. A forma como tudo se passou foi tão esquisito. Os gols que se passaram, a forma de criação, a forma como o time volta para o segundo tempo é apático. Ficam errando passes de 2, 3 metros. Os cruzamentos eles não conseguiam acertar nenhum, era só invertendo. Então, era muito esquisito. Não era o Fortaleza combativo que a gente conhecia. Então, aí vinha aquela bronca. E aquela coisa, quando vai para a Neoquímica Arena, nunca ganhamos lá. O Corinthians também estava vindo com muitos reforços novos. Então, era uma luta bem cruel. Era escalar uma montanha que era muito improvável. Acabou que, talvez, se Kaiser e o Breno Lopes tivessem feito um gol no segundo tempo, o jogo fosse diferente. Mas a gente não pode falar muito sobre o que teria sido. Podemos falar sobre o que foi. Que realmente foi que o Fortaleza não conseguiu competir de igual para o Corinthians. Um 5-0 no agregado mostra muito isso. Então, a questão que lições podemos tirar dessa eliminação em relação ao esquema tático, em relação a jogador que está desempenhando bem ou não, para poder aproveitar nessa reta final? Porque tiveram outros baques ao longo desse ano que a gente conseguiu tirar bons proveitos. Como no caso da eliminação contra o Vasco na Copa do Brasil, como contra o Cuiabá, que foi o ponto de virada de chave. Então, a minha grande questão é essa. Que lições podemos tirar do Fortaleza a partir disso para esse tiro final, né, de 11 rodadas? A partir disso, eu tenho muitas expectativas em relação a isso. Eu acho que o meu sentimento maior, eu acho que o Fortaleza do jogo de... A classificação foi morta no jogo de ida, né? A gente aqui... Sim. Acho que até com... Porque o Fortaleza ele não fazia um primeiro tempo bom, mas ele também não deixava o Corinthians criar no primeiro tempo, até o Coronado achar o gol. Um gol achado, né? Ele chutou de longe, acertou. Beleza, o Coronado é um cara de muita qualidade técnica, mas foi um gol achado, acontece. Que também nasceu de um erro do Fortaleza. Né? O João Ricardo foi lançar a bola, errou, o Tinga errou e, enfim, sobrou espaço. Futebol, né? Sim. E eu sinto que o Fortaleza, depois disso, ele não sentiu mais o jogo. O Fortaleza ficou muito nervoso. Eu acho que para boa parte dos atletas é diferente você estar atrás do placar para um Corinthians do que para um Rosário Central. É diferente. Tinha torcida do Corinthians, você ouve, você está lá, você vê o Corinthians. É um time que está ali disputando contra a gente. Já tinha dado muito trabalho no Brasileiro, apesar da vitória de 1-0. E eu sinto que morreu no segundo gol do Corinthians. Ali, para mim, eu olhei assim, muito difícil. Beleza, tem um milagre, vamos acreditar, vamos apoiar até o fim. Mas era uma montanha muito alta. O 2-0 era uma montanha muito alta e eu senti que o Fortaleza entrou sabendo que a montanha era alta. O Fortaleza basicamente repetiu a formação do jogo contra o Bahia, tentou povoar o meio campo, ver se conseguia segurar o ímpeto do Corinthians, mas o placar era muito confortável para o jogo do Ramon Dias. O Ramon Dias gosta desse tipo de jogo. Então ele tinha faca e o queijo. O Fortaleza tentou, teve a chance com o Breno Lopes, teve aquela chance com o Kaiser, que eu acho que ali foi que
não vai mais. Quando você Não era o dia, Não né? é o dia, eu acho que o time sentiu, tanto que no lance seguinte é gol do Corinthians. E aí, quando o Corinthians faz o primeiro gol, eu senti o Fortaleza um pouco mais entregue, um pouco até mais desleixado, em alguns momentos até me parecia se preservar para o jogo de sábado, não estou dizendo que se preservou, tirou o pé, mas qual era a prioridade, né? Vamos bater de frente, tentar achar 3 gols em 30 minutos aqui em Itaquera, para ver se passa nos pênaltis, ou tem jogo sábado, Cuiabá, um adversário relativamente acessível. Eu senti em alguns momentos que o Fortaleza não estava com aquele ímpeto de outros momentos. E, na minha opinião, é entendível. Eu sei que o torcedor quer que se lute a toda hora, mas vamos lembrar, um time que vai jogar 75 jogos esse ano. Sim. É um time que vai percorrer 150 Tem que mil escolher quilômetros. as batalhas também que você vai enfrentar. Saber ganhar, escolher batalha. Tem batalha que a gente perde, perdemos, faz parte. Eu acho que é muito diferente, por exemplo, do jogo contra o Vasco, na Copa do Brasil, que ali sim, achei que foi muito erro. Agora, do Corinthians, então, teve estratégia errada, teve. Mas acho que no meio do tempo ali, o foco já estava um pouco mudado. Não, então a gente não entrou com o Lucero de titular, não entramos com o Kuchevich de titular, o Fortaleza não entrou com o Hércules, entrou com um esquema ali de um 4-3-3 com um jogador mais marcador pela ala esquerda, que era o Manuel Martins. Então o Fortaleza, eu acho que ele entrou já tentando ali jogar por uma bola, achar um momento, tentou um jogo mais preservado do que de qualquer outra maneira. E para mim é compreensível. Perdeu, acabou, tô de boa. Na hora, fiquei com muita raiva na hora, mas cara, dormi, no outro dia acordei de boa, passou. Foco no Cuiabá, porque da última vez que a gente entrou com tanta raiva de um time nesse ano foi o Sport, né? Então, sabemos bem da história. Sabem bem da história. Eu espero a mesma intensidade, né? Nesse jogo. Até porque, como o Bruno falou, vão ser tiradas lições do que aconteceu contra o Corinthians. E o Vojvoda pode, isso aqui não deu certo. Então, isso aqui eu não vou repetir. Eu tenho agora 11 finais, digamos assim, pela frente. Se eu quiser, o Fortaleza ainda pode lutar por coisas grandes. Está lutando por coisas grandes. Porque o grande discurso do Vojvoda, desse trabalho dele, é: eu quero algo que concretize o Fortaleza em um outro patamar. Eu quero uma taça de Copa Sul-Americana, eu quero uma Copa do Brasil. E nesse ano a gente debateu e está debatendo sobre título de campeonato brasileiro. Como o Luca falou, é algo extraordinário. É ainda mais surpreendente, digamos assim, por ser não porque o Fortaleza não mereça, não tenha méritos, mas é uma ascensão muito grande de um time que há poucos anos estava na Série C. E isso todo mundo sabe, todo mundo já viu. Então, realmente, é algo extraordinário, é algo que o torcedor tem que aproveitar mesmo, como a gente destacou. Mas, claro que a queda na Sul-Americana, que também foi um quase lá na temporada passada, e ficou engasgado na garganta de todo mundo, aquele jogo contra a LDU, é um baque. O Luca falou, no outro dia eu já acordei bem. Mas será que... LDU não, LDU ainda chora. Não, do Corinthians, a queda agora. Já outro dia eu acordei bem. Mas será que internamente os caras não vão sentir psicologicamente mesmo essa queda na Sul-Americana da maneira que foi, um 5-0 no agregado, sem conseguir competir, para esses 11 jogos que tem aí pela frente na Série A? Eu acreditava que sim, ainda já no jogo de ida da Sul-Americana. Aí vem o jogo contra o Bahia e tem um 4-1 estrondoso, que apesar do Bahia ter muita posse de bola, o Fortaleza se pôs muito bem. Foi aquele jogo reativo de Fortaleza que o Vojvoda conseguiu pavimentar e refinar de maneira brilhante esse ano. Então, eu acho que é uma resposta já veio daí, uma resposta meio imediata. Eu acho que contra o Cuiabá também pode vir. Cuiabá, querendo ou não, apesar de ser um time considerado mais acessível, é uma pedra no sapato do Fortaleza. A gente nunca ganhou na Série A aqui. Eu acho que ganhamos só no Fortaleza. Só ganhamos no retorno lá na Arena Pantanal, em 2022. Não ganha do Cuiabá em Fortaleza desde 2016. Deve ser, caramba. Marquinhos Santos, 2-0. Faz um bom tempo. O treinador do Cuiabá era o Flávio Araújo. Mas, então, a questão a gente vê o Cuiabá, zona de rebaixamento, 18º, 19º, vai ser fácil. Não é bem assim que a banda toca. O futebol não é ciência exata. Nenhum jogo da Série A é fácil. Não importa qual seja o adversário. A gente já viu várias vezes. Sim. Esse mesmo Cuiabá venceu o Fortaleza por 5-0. Era lá, tudo bem. Mas é um futebol. E o Cuiabá tem um estilo de jogo que o Fortaleza não gosta de jogar contra. Que é um time fechado e alto.
Ou seja, o Fortaleza já não é um time que faz muitos gols por cima. E o Cuiabá força esse tipo de jogada. E tem jogadores muito altos na linha de cima. Ou seja, é um jogo difícil. O Fortaleza, por exemplo, vai ser um jogo que ele vai precisar muito, por exemplo, do chute fora da área, talvez. Ou de uma triangulação rápida. E vai ser difícil. É muito mais difícil, na minha opinião, o jogo do Cuiabá do que contra o Bahia. Concordo. Muito mais. É muito mais Por antagônico características. pra gente. Mas quem quer ser campeão brasileiro ou quem quer pegar uma vaga direta na Libertadores precisa vencer o Lanterna no Campeonato Brasileiro. Em Sim. casa. Isso é óbvio. Independente de ser um jogo fácil ou ruim. Especialmente depois que você levou 5-0 dele no turno. Pois, eu fiquei pensando, será que deve ter um negócio engasgado assim? É uma questão de honra mesmo. É uma questão de revanche. Sim. Poxa, olha o que aconteceu, o que os caras fizeram com a gente lá. Aqui no Castelão a história vai ser diferente. Mas é engraçado que já tem outros jogos que, apesar de serem adversários mais cascudos, eu consigo encarar com mais acessibilidade. Por exemplo, vamos enfrentar o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Contudo, o Grêmio é um time que gosta de um jogo mais aberto. Ele gosta de ir um pouco mais pro confronto. Ele é muito 880, se não me engano, ele tem 7 vitórias, 1 empate e 8 derrotas jogando em casa. Ou seja, é um time que não se contenta com empate. Se tá perdendo, vai atrás. Se ele tá ganhando, ele vai querer aumentar a vantagem. E um jogo aberto como esse é o que o Fortaleza deseja muito. Pra gente é ótimo. Perfeito. Pois é. O que o Fortaleza mais consegue colocar em prática os Apesar que a gente nunca ganhou do Grêmio lá. Vai ter que ser a primeira vez. tabus que estão Não, aí então, para... Ano serem passado quebrados. a gente também nunca tinha ganho do Inter lá e ganhamos 1-0 no Exatamente. Galhardo. Mas quem quer disputar tem que ganhar, cara. É muito óbvio. Esse jogo, por exemplo, do Cuiabá, ele é muito enjoado. Porém, o Fortaleza talvez tenha a volta do Moisés, Sim. do Bruno Pacheco, do Bruno Pacheco. que são pra mim jogadores- é o principal retorno. O próprio Eros Mancuso também vai poder jogar, porque Sim. ele foi inscrito no É Brasileirão. um jogador que, por exemplo, precisa de um lateral mais defensivo do lado direito, ou pode ter um lateral mais construtor, talvez, como o Mancuso. Se eu não me engano, o Brits está suspenso, não joga, né? Não, o Brits joga. O Brits É volta, o- né? O Brits- Zé Wellison não joga, tá Isso. suspenso. Isso. Ele e o O Brits está Luceiro. suspenso na Sul-Americana, pegou o terceiro cartão. Isso é só próximo ano agora. Isso aí agora... Para Libertadores, se tudo der certo. Mas tem alguns retornos, pode ter o Moisés de volta, pode ter vai poder contar com o Mancuso, pode usar o Kuchevich na zaga, que é um jogador que é muito bom, é o nosso melhor bola aérea. zagueiro na bola Sim. aérea. Então é um jogo que tem a gente tem até mais opções do que tinha na terça-feira, o que é muito curioso. O Caleb já jogou um pouco mais esses últimos 2 jogos, talvez esteja em melhor condição para esse jogo agora, para ter mais minutos. É um jogo que é interessante. O Marinho, que é um jogador que chuta muito, de fora da área, que arrisca, que tenta, que fez 2 belos gols contra o Bahia. Então é um jogo, para mim, muito diferente, que para mim é o grande teste se o Fortaleza vai lutar para ser do brasileiro ou não. É esse o jogo, porque é um jogo que não é confortável para ele, que vem pós uma eliminação dolorosa, de um time que está desesperado na degola, na lanterna, querendo pontuar. Para mim é o jogo que mostra o Fortaleza ganhar esse jogo, eu digo. Realmente estamos de vez na briga, vamos brigar até o fim. Eu acho que é esse jogo. A diferença agora é de 4 pontos, né, pro 4 Botafogo. pontos. E de 1 ponto pro Palmeiras, que é o vice-líder. E Botafogo e Palmeiras ainda se enfrentam, faltam 3 rodadas pra acabar, se eu não me E- engano. Tem em São Paulo. Tem esse duelo São em São Paulo. Paulo. E o Palmeiras de Abel Ferreira, que é viciado Palmeiras. em pontos corridos. E o Palmeiras vem aí de campanhas extraordinárias no Campeonato Brasileiro, inclusive tirando o título do Botafogo no ano passado. O Botafogo abriu sei lá quantos pontos de vantagem e perdeu no final. Esse Palmeiras está em pé de igualdade com o Fortaleza em questão de calendário. Os dois só disputam agora o Campeonato Brasileiro. E o Botafogo avançou na Libertadores, ainda tem a Libertadores para disputar, vai dividir as atenções. Apesar de que tenha um elenco muito bem qualificado e que seja um time que, poxa, tá jogando o melhor futebol do Brasil hoje. Mas tem essa questão do calendário que a gente sabe que, principalmente no final da temporada, começa Pesa. a pesar um pouquinho a mais. Vocês acham que isso pode entrar em consideração também? E também levando em conta que o Botafogo não é muito confiável. As coisas mudam muito, né, de ano para ano, mas eu olho pro Palmeiras, eu acho que, tipo assim, hoje para mim o favorito é o brasileiro, é o Palmeiras. Por Eu toda concordo. Toda história. O Palmeiras ganhou 2022, 2023, 2020 e 2021 ganhou 2 Libertadores, ganhou a Copa do Brasil em 2020, é um time que tá sempre chegando, tá sempre no bolo, tá sempre disputando. A gente tá ali a 11 rodadas, o Palmeiras está a 3 pontos do Botafogo, tendo confronto direto em casa e 5 jogos vencendo seguidos. Uhum. E parece que as coisas dão certo para o Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo contra o Vasco, que é um dos melhores mandantes do Brasil,
não é em São Januário, é em Brasília. Parece que as coisas funcionam, as coisas dão certo subitamente pro Palmeiras. Deu pro Fortaleza também. Quando enfrentou o Cruzeiro, que não tinha perdido nenhum, nem empatado em casa, não foi lá no, Foi pra no Cariacica. Mineirão. Foi pra Verdade. Cariacica. Então o Fortaleza É, também passou por isso. Mas a gente não tava a gente não tava pensando ainda em título aí naquela hora. Mas a brincadeira Acho que a da gente parte. entra no G4 ou G3, né, nesse jogo. A gente entrou no. Acho que por aí. Acho que G3. G3. Mas é engraçado, porque as coisas dão certo pro Palmeiras. É muito assim. O Palmeiras faltando 3 rodadas vai pegar o Botafogo em casa. Faltando 3 rodadas. Pode ser um jogo que vale liderança. Imagina pra gente um jogo desse aí, um empatinho, E o Fortaleza Palmeiras atrás. também tem um confronto direto com o próprio Fortaleza. O Fortaleza em em São São Paulo. Paulo. Em O aliança. Fortaleza pega os 3 últimos campeões brasileiros em casa, ainda nessa sequência. Pega o Flamengo e o Atlético Mineiro em casa e pega o Palmeiras fora. Então, os últimos 3 campeões brasileiros, o Fortaleza pega ainda. E ainda já passou o Botafogo, né? Mas o Fortaleza pega um calendário, apesar de ser 11 jogos, tem jogos difíceis, né? Tem Sim. tipo os 2 jogos assim que a gente acharia talvez mais tranquilos, no sentido de jogar Atlético Goianiense em casa, apesar que a gente pela primeira vez ganhou agora, e o Vitória, são jogos fora. Então, tem jogos ali que podem complicar e o Fortaleza ele precisa passar por cima disso. Porque a gente está vendo que está fechando muito, está fechando ali a cerca do G4, G3, e existe um risco muito grande de nós não termos um G9 esse ano. Sim. É um risco muito grande de não ter um G8, um G9. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, Aí já tira um ali Já tira uma do vaga. bolo. tiram do bolo. Então, o Fortaleza precisa muito ali, não só disputar o título, mas se manter ali em cima, se manter nessa disputa, que hoje o Fortaleza está a 4 pontos do Flamengo, se não me engano, mas tem um jogo a mais. Sim. O Flamengo ainda joga contra o Inter em Porto Alegre, mas joga. Então, o Fortaleza precisa ir mantendo essa vantagem também. Não tá olhando para cima, mas também tem que olhar para baixo, que tem gente muito chata se aproximando. Que eu lembre, eu acho que tem um bolo grande entre São Paulo, Bahia e Cruzeiro, que estão entre 44, 42 pontos, que estão formando G6. Então, em teoria, tem uma distância de mais ou menos 8 pontos que é confortável. Mas se você entra numa fase ruim de perder 1, 2, 3 jogos seguidos... 3 seguidos, né? Perdeu 2 jogos seguidos. E 3 empatou Isso. E aí, nisso, já vê essa gordura sumir. Então, Tudo bem que pegou o Bahia depois que tá nesse bolo ali e Segurou o conseguiu Bahia. vencer, segurou o Bahia, Então a questão é muito sobre a questão de estabilidade. O Fortaleza é o melhor mandante disparado, ainda invicto no Brasileirão, ao menos. E como um todo, eu acho que no campeonato, tanto como mandante como visitante, tem um aproveitamento de 74%. É muito bom. Para ir para Libertadores, você mantém isso, você consegue se manter no G3, talvez no G2 tranquilo. Pensando em campeão, é um pouco difícil. Teria que aumentar esse aproveitamento para 80%, 90%. Teria que ser uma arrancada muito boa. E o Fortaleza tem menos jogos como mandante que como visitante. Eu acho que foram 11 jogos como mandante no primeiro turno. Então São 5 jogos como mandante agora. então vai inverter um pouco essa balança. Talvez o aproveitamento do Fortaleza, se seguir esse padrão, caia um pouco. Tem que ver como é que vai ser esse aproveitamento como visitante, se vai conseguir se manter bem em relação a isso. Eu acho que o grande jogo fora de casa é esse contra o Palmeiras. Sim. Esse daí é realmente um confronto diretaço mesmo do que é que o Fortaleza vai estar brigando naquele momento, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer daqui para lá. Mas vendo a tabela hoje, é um confronto importantíssimo. E lá no Allianz, esse Fortaleza já venceu lá, mas sabemos da dificuldade que é vencer o Abel Ferreira, que deve estar com ódio, que não tem mais nada para disputar, só a Série A, e ele não quer sair de mão abanando. E se reforçaram bem, né? Felipe Anderson, Maurício, se reforçaram bem. Eles querem justificar os investimentos. Então, vai ser... É inacreditável. Sabe como eu vejo o Palmeiras? Eu vejo um Palmeiras como um tubarão que tá sempre se esgueirando, e no momento que sentir cheiro de sangue, ele vai pro bote. E ataca. E ele tá vendo justamente isso nesse G4. O Botafogo talvez seja mais esperto, porque ano passado tava com 14, 15 pontos de vantagem, então relaxou. E fazia desde 95 que não disputavam um Brasileirão daquele jeito. E aí quando começa a perder, entra aí, naquela espiral do desespero. Tiltou. Agora que tá que só foi com... a espiral do desespero do Palmeiras em 2008. Que tava no primeiro, não sei quanto, ficou até fora do G4 na época, ficou fora da Libertadores. E o Botafogo disputou pré-Libertadores. E quase caiu fora. Verdade. Verdade. Aí agora que tá com uns 4, 5 pontos de desvantagem, ou seja,
não é uma gordura boa, eu acho que eles estão Fica mais mais espertos em alerta. relação a isso, mais alerta. Uhum. Além de que muitos aprenderam com a experiência desse ano, então essa reta de final de Brasileirão vai ser uma loucura. Eu acho que vão rolar tropeços. De quem eu não sei, mas vão rolar Até tropeços. porque esse ano o calendário, não sei se vocês prestaram atenção, mas tudo vai acabar mais ou menos junto. Sim. A Copa do Brasil ainda tá. Nessa época do ano, a gente estava falando do Fortaleza. Eu entrei aqui 2 semanas mais tarde, né, dentro do calendário, para fazer esse programa. E o Fortaleza já estava na final da Sul-Americana. Esse ano em final em alguns dias. Só Porque engano. a final foi no final de outubro, ano passado, esse ano vai Isso. ser no final de No- novembro. novembro. Um E Se eu não mês me à engano, frente. A final da Copa do Brasil, ano passado, Foi foi bem final antes, de acho que foi setembro. setembro, foi Exatamente, agora. 27, coisa assim, É, já E tinha a rolado. gente, agora que vai começar a semifinal. O brasileiro. Então vai terminar tudo muito junto, Sim. muito apertado. Então, por exemplo, o Botafogo tem mais 2 jogos, pelo menos, de Libertadores aí pela frente. Uhum. Jogos duros contra o Penharol, que é o melhor time do Penharol desde os anos 80. Calma aí, podemos já falar tá aqui. eliminando aí o... É o Quando esse programa for ao ar, a gente... Verdade, né? A gente pode estar É. pagando pra língua ou Desculpa, não. né? Pode ser o que ele já Flamengo tá ainda, eliminando né? aqui, que a gente não sabe ainda, Pode tá, ser o gente? Flamengo, que também, cara, Botafogo com o Flamengo a gente sabe como é, né? Dito isso, o campeão do século passa. O campeão do século. É o Penharol, que é a alcunha deles. Mas são 2 adversários, independente de quem passar, Difíceis. muito difíceis Sim, pro sim. O Botafogo tem aquela memória afetiva, porque o único título internacional do Botafogo é contra o Penharol no Maracanã, na Comebol de 93. Uhum. Faz muito tempo. Acho que vocês não eram nem nascidos. Não era. Não. Eu tinha 4 anos. Mas, não lembro. Mas é difícil. Então o Botafogo tem disputa. O Cruzeiro está em disputa aí na Sul-Americana, joga contra o Libertad nessa quinta-feira, a gente vai falar ainda. O São Paulo já saiu das disputas, né? Ou não está na Copa do Brasil, não? São Paulo ainda ou caiu? Não, Caiu. já. Caiu. Então, por exemplo, o Fortaleza e o Palmeiras, eles estão muito assim, esperando o Botafogo entrar na espiral de novo. Para ver se ele Torcendo entra. por isso. Então, aquele, rapaz, você entrar na espiral. Porque ontem, por exemplo, o Botafogo, a gente tá gravando isso na quinta. Ontem o São Paulo conseguiu achar aquele gol. Cara, quem olhou as páginas do Botafogo hoje, a torcida do Botafogo tá desesperada, cara. Que eu fiquei assim, meu Deus, cara. Acostumados, é traumas. Os caras ganharam, os caras passaram do São Paulo, cara, 30 campeão de Libertadores, 6 finais de Libertadores. Os caras estão desesperados porque empataram lá. Porque passaram nos pênaltis. Ou seja, o trauma às vezes atrapalha. Eu falo isso de anos de Série C. O trauma às vezes atrapalha. Porque fica aquele nervosismo, fica aquele clima. Quem viveu anos de Série C no Fortaleza sabe que quando o jogo não estava indo do jeito que queria, aquele virou Então, e aquilo pesa lá embaixo. Torcedor do Fortaleza e do Palmeiras deve estar olhando assim, pô, vamos. Por exemplo, Botafogo empata com o Grêmio desse da vida agora no fim de semana. Que não é um bem capaz. resultado... Não é normal. nada normal, não. O Apesar próprio que Cruzeiro ganhou no Rio de Janeiro, 3-0 né? lá. Aí o negócio já muda, né? O pessoal, epa, empatou com Nessa São última Paulo. rodada mesmo, se o Botafogo tropeça contra o Fluminense, um empate ali, o Palmeiras já estava, ó, Na encosta. Felizaço. Tudo bem. de benzaço. E aí o Felipe Melo. Felipe Melo não permitiu, né? Tudo bem que tem um fator clássico aí, mas mesmo assim, o Botafogo, ele tem seus tropeços. Ele já perdeu de 3-0 pro Cruzeiro lá Em no Newton casa? Santos. Sim. O que foi uma derrota muito dura. Tem que ver como é que vai reagir. Eu acho que eles estão mais maduros, mas a gente também está. Tem que ver como é que o Fortaleza vai reagir depois dessa derrota na Sul-Americana. Ver se vai sentir ou não. Porque se consegue engatar uma vitória contra o Cuiabá, uma vitória contra o Grêmio lá, aí vem essa data FIFA... E Pô, a data FIFA não para. Oi? Não vai parar na data FIFA. O Fortaleza pega o Atlético Mineiro no meio da data FIFA. Mas aí, o que acontece? O Atlético Mineiro tá na semifinal dos dois. Aí, no dia 17, enfrenta o Vasco, Fora que o no Atlético jogo de Mineiro, volta. metade do time do Atlético Mineiro A gente não sabe qual dia vai ser o jogo exatamente do Atlético Mineiro, né? Mas assim, tá previsto... tá previsto no meio da data FIFA. Acho que pro dia, a não ser que mudem a previsão hoje, dia 17 contra o Vasco, aí no dia 20 contra o Fortaleza, e dia Isso, exatamente, tinha 23 visto dia 20. pela Libertadores. Porque o Flamengo já pediu para mudar a data do jogo da Copa do Brasil e o Só- Corinthians não aceitou. Sim. Só que mesmo com... é no meio da data FIFA, mas o Fortaleza não disputa as semifinais de Copa do Exatamente. Brasil, então vai ter um espaçamento muito grande. É Sim. Grêmio, que é dia 4, Acho que são e 16 se dias. tudo correr como está previsto até hoje, dia 20 de outubro que enfrenta o Atlético Mineiro. Uhum. 16 Exatamente. dias, 16 é muita dias. coisa. É quase inacreditável para um Pro- time que Sempre jogou. sempre jogou o calendário apertadinho de jogos de 3 em 3 dias. E é engraçado porque o Fortaleza ainda tem a vantagem, por exemplo, o Fortaleza perder aqui na data FIFA. Perde o Kuchevich, perde o Kevin no máximo, né? A gente sabe que não vai... Sim.
mais ninguém, porque o Dorival não olha para cá, né? Apesar de ter trabalhado nos 2 clubes daqui. O Atlético Mineiro vai perder. O Vargas vai para a seleção chilena. Perde mais. O Paulinho pode aparecer na Brasileira, porque já apareceu algumas vezes. Tem o Júnior Alonso, que aparece na seleção paraguaia. Então já... E esses caras jogam. São titulares são titulares nas suas seleções. Então, por exemplo, o Kušević vai e fica no banco do Dias. O Kevin entra 30 minutos para fazer uma gracinha, dar uma assistência e todo mundo fala que ele é uma grande promessa e os caras nunca escalam ele. Agora, então chega todo mundo tranquilo no Fortaleza, descansado, dá até para fazer um amistosozinho aí no meio, só para manter a forma física. Mas o Atlético Mineiro chega muito mais desgastado, que é uma coisa que normalmente é a gente que chega. Então é o momento de aproveitar isso. O Atlético Mineiro preocupado com 2 semifinais duras, que o Atlético Mineiro pega o River na Libertadores. O River é o único invicto da Libertadores. O River chega agora... O River quer chegar nessa final mais do que nunca. Porque a final é lá. A final é na casa dele. Né? Ele quer chegar na final. Então pega o River, que tem, se eu não me engano, 8 vitórias e 2 empates a campanha inteira. Então é o time a ser batido na Libertadores. E na Copa do Brasil também tem um confronto muito difícil, né? Então, os caras, eles querem um título, né? Eles tiveram investimento e querem especialmente porque estão vendo que o Cruzeiro voltou a disputar. Então, a rivalidade pesa. Fortaleza e o Cruzeiro está acima deles na tabela. Na tabela. Sim. Então, para eles... eu acho. Então, mais imagina, difícil. Tem uma chance muito grande de eles virem com o time em reserva para cá. E o Fortaleza tem que se aproveitar desse tipo de situação. Não pode fazer como, por exemplo, que aconteceu em 2006, que o Internacional veio com o time reserva para cá, o Fortaleza foi lá e perdeu. Conseguiu perder do time reserva do Internacional. Mas também em 2006 nem se fala, né? O Fortaleza tem que aproveitar esses momentos, tem que aproveitar essas doses, essas sortes, como aproveitou com o Cruzeiro, que foi um jogo muito duro, muito difícil. E tem que aproveitar esse momento. Então, essa data FIFA é um momento que o Fortaleza tem que tem que dar graças a Deus que ninguém olha para o Nordeste e convocar metade do time. Eu acho basicamente isso. Realmente, além dessa questão da data FIFA, do Fortaleza perder poucas peças, esse espaço no calendário é ouro. No futebol de hoje, no que a gente vive hoje, realmente o Vojvoda vai ter 16 dias, 16. Claro que vai dar folga para os jogadores também dentro desse período, até porque é importante. Acho que às vezes o torcedor fica, vai dar folga para os caras. Óbvio, gente, calma aí, também não são robôs. O time nessa situação e o cara jantando, o né? Cara absurdo! Nessa situação o cara ingerir, como é que pode? Sim, o cara tem que relaxar também, tem que estar de bem com a vida, relaxado, renovar as energias, é necessário. E é raro isso acontecer. Então, esse período é realmente bem importante para o time do Fortaleza. E vamos fazer conta agora? Deixa eu só botar um Juna, dado bem rápido. Diga lá. Manda. O Fortaleza não vai disputar. Caiu cedo na Copa do Brasil, caiu mais cedo do que ano passado na Sul-Americana, certo? Sim. O Fortaleza ainda vai fazer 73 jogos esse ano. Só o único time que pode passar o Fortaleza esse ano em jogos é o Botafogo. Um inchaço de cearense Copa do Nordeste pesa, viu? Já fez 62. É muito jogo. O Manchester City disputando todas as finais possíveis não faz isso na Europa. Eu lembro que Foi 60, eu acho que eu fui pegar esse dado no ano passado. Foi ano passado que o Manchester City, ou foi ano retrasado? 2020. Que o City ganhou... 2-3. Ganhou os 3 títulos. 2-3. Chegou... 2-3. E Pronto. perdeu uma na Copa da Liga Inglesa, na final. Mas chegou à final. Ou seja, ele disputou todos os títulos possíveis. Ele jogou todos os jogos possíveis que tinha dentro da Europa. Todas as finais. Era isso. 68 tipo, 68, 66, algo assim. E o Fortaleza tinha 80 jogos. Não, e outra, não precisa nem ir pra Europa. A própria Sul-Americana. O Fortaleza, no momento da final, que ainda depois jogou bem uns 13, 14 jogos do Brasileiro, já tinham seus 60 jogos. O Fortaleza mais de 60. fez ano passado 78 jogos. Ele foi o time que mais jogou no mundo. Enquanto a LDU tava batendo. 45. A LDU tava batendo os 40 jogos. Ou seja, o Fortaleza já tinha jogado mais que um turno a mais. Era absurdo, não tinha como comparar o correr. tamanho do Equador com o tamanho do Brasil. Também, a questão de geográfico para percorrer tudo. Também. Então, assim, na prorrogação você via, não tinha mais perna para correr. A LDU tá indo lá mais inteira. Então, são desafios que são inerentes de fazer futebol no Nordeste, fazer futebol longe de um grande centro. E não tem muito o que fazer. Você pode até contratar mais jogadores para ir tendo uma rotação, como o Vojvoda está fazendo,
mas são desafios inerentes. Não tem como driblar muito Ir isso. na garra e é isso aí. Encarar de frente, bater no peito. E eu acho muito interessante da postura do Vojvoda, porque diferente de outros treinadores que a gente vê até no futebol brasileiro, que quando o time não tem um bom desempenho, dá essa cartada. Mas também, olha o calendário do futebol brasileiro. Tem problemas? Óbvio que tem, a gente sabe que tem. Mas parece que é sempre Usado de muleta. Usado de muleta, é um escape ali. Meu time, olha que quantos jogos do time. E o Vojvoda, toda coletiva, ele faz questão. A gente já sabe que Fortaleza é aqui, que a gente tem que viajar pra lá. A gente já sabe. Eu vou botar a culpa nisso? Não vou. Ele nunca usa essa muleta. Ele sempre assume a responsabilidade e fala: eu sei disso desde que eu cheguei aqui em 2021. Faz 4 anos que eu sei disso. Então eu vou me sustentar? Não. Eu já sabia, a culpa foi minha, fiz a estratégia errada, o time não jogou bem, é isso aí. Eu acho que é um ponto também interessante do Vojvoda, porque ele não costuma terceirizar as coisas e encontrar culpados. O Fortaleza tem um Vojvoda, né? A É. gente nota, por exemplo, com o Arthur Jorge, do jeito que ele é nas coletivas, o Abel, como é o jeito que ele é nas coletivas, e o jeito que o Vojvoda é. Eu acho que isso conta muito. Eu até comentei aqui, se eu fosse setorista do Palmeiras, eu ia ter medo de ir pra colegial, perguntar Aquela alguma coisa. patada que ele deu da última vez. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, se isso acontece comigo, eu nunca mais piso. Eu falei, ainda bem que o treinador do Fortaleza é Vojvoda, que é um anjo que desceu da terra, está entre nós, porque de uma educação, de um trato, uma leveza. Até quando ele tá com... Você percebe quando ele tá com raiva. Mas você percebe porque a gente já conhece bem ele, mas ele não é de ir pra cima, de responder de uma maneira mais rígida, rude mesmo. Afrontosa, né? Não, ele é bem tranquilo. É muito educado. Então, vamos começar a fazer as contas aqui, né? O que a gente já pode dizer e garantir é que o Fortaleza vai disputar uma competição internacional no ano que vem. Sim. Porque a Sul-Americana, pelo menos a Sul-Americana, praticamente garantida, né? Já tem 52 pontos neste momento que a gente está gravando o vídeo. E eu acho, ainda falando do Vojvoda, muito importante também, eu acho que às vezes passa até batido de tanta coisa que ele já conquistou, de tanta coisa que ele já fez desde que chegou. Mas, poxa, desde que o Vojvoda chegou, o Fortaleza nunca ficou fora de uma competição internacional. Ele sempre conseguiu classificar, mesmo em 2022, que passou um turno inteiro na zona de rebaixamento. Sempre bateu 50 pontos. Verdade. Sempre bateu 50 pontos. Acho que a pior posição de pontuação acho que foi ano passado com 54, se eu não estou enganado. Mas desde então... Eu acho que foi. 21 58, 22 com 50. Ano passado foi 10º. Foi 10º lugar. Foi a pior colocação também. Porque até em 2022 que teve a ressaca da Foi Sul-Americana, né? Mas... nós tivemos a nossa própria espiral pós-Sul-Americana. Teve mesmo. Mas sempre meteu ali 54 para cima. E esse ano venceu sábado, já bateu 54. Então, desde que ele chegou, sempre números assim que aqui no Nordeste é tratado como uma grande pontuação. Desde que o Vojvoda chegou, a pontuação virou normal. Normalidade. Acho que passa batido, a gente nem se toca disso. Aí eu tava fazendo essa questão das contas, né? E peraí, deixa eu pensar aqui. Fortaleza já tá em outra Sul-Americana. Desde que o Vojvoda chegou, qual foi o ano que ele não classificou o time? Pronto. Não teve. E isso é muito grande. E você já ter essa conquista garantida para o ano que vem, pelo menos uma Sul-Americana, Fortaleza continua no cenário continental. Fortaleza continua expandindo a marca independente. E o Vojvoda nunca caiu na primeira fase. Verdade. Passou tranquilo na fase da Libertadores, aí caiu na segunda, Sérgio Porteño, mas aí conseguiu o Sul-Americano, chegou na final. Nunca ganhou a primeira fase. Não caiu no grupo da fase de grupos da Libertadores, avançou em um grupo dificílimo, avançou em primeiro agora na fase de grupos que tinha Boca. Sim. Nunca ganhou a primeira fase. É um trabalho muito sólido, a nível de Brasil mesmo, não é nem Nordeste, é um trabalho muito sólido. De 2021 para cá. A gente está falando de um cara que ganhou 3 cearenses e 2 Copas do Nordeste nesse período. É mais de um título por ano. Então, a gente fez 52 pontos, que é engraçado, porque, tipo assim, desde que voltaram os pontos corridos, em 2003, né, começaram, o Fortaleza já tem melhor campanha que 2003, 2006, 2020. E tá perto de passar 2019... E 2021. E 2021, 2022, já pode passar 2019, 2022, esse fim de semana. Ou seja, você vai ficar atrás de 2021. Que é nada mais, nada menos que a melhor campanha de um nordestino na história. E 2005, que tinham 42 rodadas.
e fica que o Fortaleza fez 56 pontos em 42 rodadas. Tinha... E mesmo assim vai passar. E mesmo assim ainda vai passar. Então, tipo assim, pode passar, né? A gente não sabe porque Fortaleza é Fortaleza. Mas, Que isso, macho. Pelo amor de Tem um Deus. pouco de Vai- confiança. mas tipo assim, tudo que se baseia que o Fortaleza não só passe, como atropele essa marca. Se o Fortaleza vencer pelo menos 5 partidas de 11, Que são os 5 jogos que tem em casa. e a gente tem, na verdade, 67 pontos. Que inclusive O sendo uma Flamengo foi pontuação campeão que... brasileiro em 2009 com 69. Sim. Inclusive 67 pontos, matematicamente, é uma classificação que... De vice-campeão. Não, e assim, que em relação a Libertadores, acho que é 99,85% de O chance. que eu É muito trouxe garantido. aqui de De Libertadores 98%. Sim, direto, sim. a gente Fase vai de no grupos. G4, pelo amor de G4. Deus. Para Libertadores, com 62 pontos, tem 98% de chance de garantir uma vaga direta na Libertadores. Sim. Isso quer dizer o quê? O Fortaleza tem 52 hoje, para 3 vitórias e um 68, empate. 3 vitórias e um Para empate. 62, né? E assim, Bastante acessível. esses números variam muito. Por exemplo, em 21, com 58 pontos, a gente conseguiu o quarto lugar. Já não teve... Depende da matemática de a- cada campeonato. Já de teve momento. ano que o Bragantino, com 62, ficou em sexto lugar, foi pra pré. Mas o que se trata agora é que realmente não vai ter time que vai desgarrar, assim, que vai conseguir uma pontuação muito grande, como o Flamengo em 2019 conseguiu 90 pontos. Tá tudo muito nivelado. Sim. Então, além do distanciamento pro G4, né? Que a gente tá do G4 pro G6, a gente tá conseguindo fazer uma gordura. Tem a questão teve a bagunça do calendário, né? Que por causa das enchentes do Rio Grande do Sul, que vão fazer alguns times lá de cima terem que fazer muitos jogos um em cima do outro agora Sim. nessa reta final. O Inter ainda tem 2 jogos para fazer. O Flamengo tem jogo para fazer. Corinthians tem 2 jogos para fazer. Então essa galera vai toda fazer vários jogos ao mesmo tempo. A gente já matou o nosso. Sim. Nós já matamos os nossos atrasos, Criciúma e Internacional. Fortaleza agora, ele vai olhar os outros se matar e tentar comer o pedaço dele. É a hora do Fortaleza ser o tubarão. Aprender ali com o Palmeiras. Gostei da analogia. O Palmeiras pegar a carne estragada e a gente ir na boa. Opa, isso aqui não prestou não, vamos aqui nessa outra aqui. O Fortaleza, ele é o franco atirador Isso. desses eu 3. Concordo. A gente está falando aqui de 78 pontos, né? Para praticamente ser campeão, 78, né? 78 seriam 6 vitórias, 6 vitórias Nós temos e 2 empates. 16 pontos, por aí. Então seriam 28 pontos ali, né? 26 pontos, que seria dar 78 pontos. Que eu infelizmente eu acho que esse ano vai bater os 80. Então acho que bate os 80 com o Palmeiras. Mas aqui dentro da matemática hoje a gente está falando de 78 com 99,8%. Cara, são 6 vitórias e 2 empates em 11 jogos. É um número muito real para dentro do Fortaleza. É muito real. É um número muito real. A campanha é um pouco melhor do que a gente já está fazendo agora. Mas não é muito melhor. É uma campanha de 67%, 68%, vamos dizer aqui. Então, tipo assim, vamos dizer que mantém esse dado, né? Cara, é muito palpável. O meu olho chega a brilha. São 8 vitórias. São 8 vitórias, né? 8 vitórias. 78, é muita coisa. É imagina. muita. Porque eu tava agora- assim, gente, será que eu fiz as contas Eu sou erradas? de humana. Eu também gente. sou, por isso que eu não. Não tem muita jornalista e desculpa. professor de inglês. Não, É, não porque, dá. ó, Ó, a tem gente pega a 33 calculadora aqui. 33 pontos em disputa ainda. 78 pontos é o que Certo. precisa, digamos 70. assim. O Fortaleza tem 52. Tem que fazer 8 vitórias. Precisa de 26 pontos. São 8 vitórias, mas 8 dois vezes 3, empates. 24 Agora e apertou 2 mais. Agora empates. apertou Isso. mais. A margem de erro é quase Zero. zero. É muito porque difícil. é 8 vitórias, Tem que vencer 2 3 empates. fora de casa. Ó, vamos pensar aqui já. Atlético Goianiense, Vitória. Já são Já, 2 já aí que tá dá. pegando os adversários Grêmio, fora vamos de ganhar do Grêmio. casa. Empata contra o Palmeiras fora, já é um resultado bom. Amém. Vamos ganhar do Quero 5 eu em assinar- casa, assinar ganhar a os hora 2 isso. fora e ganha do Ganha Grêmio. assim, então é pronto. E Daí. não depende mais de ninguém. Ganha do Grêmio, empata. Pronto, 8 vitórias, né? Ganha, 8 vitórias. ganha do Grêmio, ganha do Palmeiras. 1x0 lá, sofrido. Quem é o Igor Suado, Torres do chorado. elenco atual? Quem é o Igor Torres O atual? Igor, Gol rapaz, do Pedro Augusto, pronto. A redenção. A redenção de Pedro Augusto. Com o passo, o Igor Torres atual aí, o Igor Torres volante. Mas, cara, é difícil. O Fortaleza tem. Nessa percepção aqui, né, dentro desse dado, pode perder um jogo. É a gordura que ele tem para perder. Um jogo, escolhe aí qual que tu quer perder. De preferência que não seja do Palmeiras. Quero perder, quero é escolher, mais não. difícil. E os outros, 2 empates e o resto só vitória.
pro título isso, tá? Isso pra é Libertadores é bem pensando mais muito, possível, É, bem mais Libertadores palpável. É quase... Libertadores vitórias. ganhando 3, 4 É. já tá garantido 4 vitórias, praticamente. você está na Libertadores. Cara, pra gente, só Libertadores já era Mas coisa olha maravilhosa. que insano é isso. A gente tá falando, 4 vitórias Libertadores, tranquilo, como se fosse Não, eu de acho que no boa, sentido, sabe? pra mim, fechava tranquilamente o terceiro lugar. Em 19 a gente ficou ao menos uns 25 ou 30 rodadas fazendo um cálculo pra ver se a gente ia entrar ou não no Z4 naquela rodada. E agora a gente tá A de gente- boaço aqui. A gente tá muito. Acho que a gente tá um pouco mal acostumado Total. com certas coisas. também Total. acho. Mas, cara, eu fechava tranquilamente o terceiro lugar hoje. Se falasse pra mim. Fechava tranquilamente. Claro que eu quero disputar até o final, mas, cara, eu acho que são processos, né? Sim. São processos. Eu comentei até recentemente nas minhas redes sociais, falei, o torcedor do Fortaleza tem que aprender que hoje isso é o momento do Fortaleza. Não é a regra do Fortaleza. Se vai virar norma, se vai virar regra, só o tempo vai dizer. Mas hoje não é. A gente pode pegar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que conquistou muita coisa nos últimos anos. Se a gente colocar de 2001 para cá, é título brasileiro, é Copa do Brasil, são 2 sul-americanas. Mas se você olhar, não é um time que está todo ano no G4, não. É. O Atlético Paranaense ficou no G4, acho que 4 vezes nesse período. 2001, 2004, 2013, acho que teve outro ano aí, 4 vezes em 24 temporadas. Que é o novo grande do futebol brasileiro. Ou seja, é difícil, é fechado. Então a gente tem que estar curtindo muito. Já tinha gente me dizendo aqui que o ano do Fortaleza era um fracasso porque caiu nas quartas E era sul-americanas. isso Pelo que eu ia amor de Deus, perguntar, macho. porque aconteceu essa discussão internamente aqui entre a gente na redação e foi um duelo mesmo, uma batalha, porque teve gente que falou, é um fracasso, se cair, na época não tinha caído ainda, contra o Aham. Corinthians, vai ser um fracasso. Gente, que absurdo! Olha, Não o time é o mesmo, terceiro assim, colocado na bizarro Série A, foi isso. campeão da Copa do Nordeste, como assim? E eu realmente acho que é um absurdo. Dizer que é um fracasso poxa. Eu quero nomes. Vai perseguir cada um. Depois eu te Perseguir. passo, depois eu te passo. Mas, assim, a expectativa é a mãe da decepção, muitas vezes. O torcedor tem que sonhar. Já dizia Emanuel Sheik, o torcedor é um louco momentâneo. Precisa sonhar, precisa ter essas bravatas mesmo. Mas, às vezes, também precisa afastar um pouco, ter noção das coisas. É claro que eu vou criticar quanto a eliminação. Eu fiquei furioso com a eliminação pro Vasco na Copa do Brasil, quanto a do Corinthians aí. Mas, cara, uma final, a gente conseguiu a Copa do Nordeste, depois de tudo que rolou em relação ao Sim. ataque, tudo foi de uma resiliência fenomenal. Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste como um time gigantesco, porque o Fortaleza não ganhou jogando bem. Ele ganhou porque tinha camisa. Questão de tradição mesmo. Coisa assim, eu sou o Tradição, maior experiência. assim, não vou dizer que eu vou fazer o maior time do Nordeste, mas tipo assim, eu sou o maior time desse momento aqui, eu que tô mandando na região, eu vou ganhar. O Fortaleza ganhou dessa forma. Sim. E de coisa de time grande. Sorte de time campeão e time grande também, porque a primeira fase do Fortaleza foi ridícula. Sofrível. A gente Meu Deus. Se teria ele sido vice estivesse lanterna no no outro outro grupo. grupo, Ele era exatamente. tava em 7º lugar no outro grupo. Exatamente. Mas, tipo, ganhou como time grande. Então, assim, questão da experiência por trás. Teve o estadual, que infelizmente o Hexa não veio. Triste, eu não sei quando vai ter outra oportunidade Vice dessa, invicto. mas... Aí é outro ponto. Mas outro aí vamos ponto, seguindo. Mas, outro assim, ponto que surgiu. De sei lá quantos clássicos do Fortaleza não ganhou um. Mas qual a relevância do clássico para um time que é Não. terceiro da Série A? É e isso, outra. quando Todo coloca na respeito. balança. Com todo Poxa, respeito. e é clássico. O Guarani passou. Tipo assim, o pessoal da Ponte Preta brinca muito com o Guarani. Passou 10 anos sem ganhar um clássico. Mas tem um brasileiro e vocês? Aí, Qual é a discussão? E outra, pensa até, vamos ver, fator clássico nos últimos anos. Ok, podem ter até ganhado mais clássicos, mas quem passou na Copa do Brasil 2 vezes? Quem conseguiu 5 vezes o campeonato estadual? Poxa, quando interessa, vai lá e ganha. Com todo É respeito, isso. eu sei que será um grande rival aí, mas hoje não tem que estar pensando no Ceará. Com todo respeito. Se o Ceará voltar para a Série A, beleza, a gente brinca. Daqui a 3 meses, quando a gente estiver falando de estadual, a gente pensa no Ceará, Copa do Nordeste. Hoje o Ceará tá na briga dele. Aconteceu no Campeonato Estadual, perdeu e tal. O Fortaleza não fez primeiro semestre bom. Só que a preocupação agora tem que ser outra. Total. O Ceará, dentro hoje da história do ano de 2024 do Fortaleza, nesse momento ele é irrelevante, com todo respeito. Nesse momento, passou, acabou, foi ruim, aprendeu com isso. Por causa disso, teve que fazer um mercado muito importante Sim. ali. Acho que até foi vantajoso, porque senão a gente não teria trocado algumas peças que não teria Martínez trocado. vem assim, Breno Lopes vem Foi. assim. Sim, Martínez. Precisava, Jonathan. né? Felipe Jonathan. O Kaiser retorna nesse momento? Kaiser Foi, retorna logo foi, depois. foi. Sai Galhardo. Pedro Rocha começa a ter menos oportunidades.
Sim. E acaba porventura saindo, e nem estreou ainda no Criciúma. Então, nesse momento, não é um time que seja preocupação. Cara, a gente falar que o ano é decepcionante para um time que está em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, pelo amor de absurdo. Deus. Pode absurdo. garantir com a detalhe, Libertadores, gente, pelo amor de é Deus. porque a régua do Fortaleza subiu tanto, mais tanto nos últimos anos, Sim. que a gente não percebe que, financeiramente falando, é uma luta de Davi contra Golias. Botafogo, Fortaleza Palmeiras, é o 16º rendimento da Série A. eles gastam em um jogador o que a gente contrata todo ano, praticamente. O Corinthians gastou nessa janela mais que o Fortaleza gastou nas últimas 3. Com que dinheiro a gente também não sabe, né? Porque existe essa questão aí também. Eu deixo pro financeiro lá deles, mas é a contabilidade deles. Contabilidade freestyle. Mas enfim, o que eu quero dizer é, tudo bem, torcedor, você pode ter o direito de se frustrar com a Copa do Brasil, a Sul-Americana. Eu também me frustrei. Mas a gente também tem que perceber, cara, olha que brasileiro surreal a gente tá fazendo. Fazer história de novo. Cara, tem tudo pra sábado superar 2021. era pra estar 60 mil pessoas sábado. E mesmo que não consiga o campeonato brasileiro, que é pra caramba, muito difícil. Difícil. Olha, ainda assim o que tá se fazendo é fenomenal. Eu concordo. É fenomenal. E assim, muitas vezes a gente tá com tanta expectativa criada que quando ela é um pouquinho abaixo do que a gente sonhou imaginar, a gente fica rancoroso, a gente não se permite curtir. Se permita curtir. É muito prazeroso você assim. O sábado era pra ter um público de 60 mil pessoas no Castelão. Era pra gente estar falando de parar a cidade nesse momento. Porque o Fortaleza joga contra o Cuiabá, que é um lanterna do Brasil, beleza. Mas é um jogo que o Fortaleza pode assumir a vice-liderança, ficar a 1 ponto do líder, que tem um jogo difícil contra o Grêmio desesperado no outro dia. Eram pra estar... A gente, na verdade, era pra ser uma dobradinha, né? Porque tem a final da Copa do Brasil de futsal e depois, 3 horas depois, tem o futebol. Valendo uma vice-liderança de Campeonato Brasileiro da Série A. Sim. Da Série A. É muito diferente, cara. É muito... O torcedor do Fortaleza, a gente tem que entender o que é isso que a gente está vivendo. A gente acho que está um pouco anestesiado, porque as coisas estão vindo numa velocidade tão rápida que a gente não... Acho que até na nossa sociedade a gente não está se aprendendo a desfrutar dessas coisas. Eu lembro quando o Fortaleza subiu a primeira vez em 2003, lá atrás, eu tinha 13, 14 anos. Cara, era uma festa, era um momento, era alguma coisa. Quando a gente volta em 2019, também tem esse sentimento, mas agora com um pouco mais de pertencimento por toda a história, por tudo. E, cara, a gente pela primeira vez no time do Nordeste vai passar 7 anos seguidos na Série A. Primeira Isso aí vez. já é absurdo. Nos pontos corridos, né, no caso. Né? Desde a fórmula de... pontos corridos. Exato. É a primeira vez que um time do Nordeste vai para o 4º ano seguido jogando competição internacional, sendo 3 Libertadores, se for para classificado. O Bahia é o recordista do Nordeste Libertadores, tem 3. O Fortaleza pode igualar, o Bahia pode continuar com 4, né? Mas o Fortaleza, se passar, igualaria o Bahia, que o Bahia levou de 60 até 89 para conseguir. O Fortaleza conseguiu em 4 anos. 4 anos. É muito grande. O Fortaleza é o segundo time do Nordeste a chegar na final do Continental. É muito. O outro foi o CSA numa Comebol muito esvaziada. Então, o Fortaleza é tricampeão do Nordeste nos últimos 6 anos. O Fortaleza conseguiu 5 títulos cearenses e boa parte deles sem realmente ser ofendido. Né? O Fortaleza ganhou 2019, ganhando os 2 jogos. 2020 ganhou os 2 jogos. 2021 teve a melhor campanha, empatou, não teve muita discussão. 2022 ganhou por 4-0 na final contra o Caucaia. 2023 foi um pouco mais difícil. O Fortaleza ele foi soberano pelo menos ali uns 3 anos, uns 3, 4 anos de disputa. Então, eu entendo que é muita coisa de um nível que o Fortaleza não estava acostumado a disputar. Mas, ainda dentro desse nível, 3º lugar de brasileiro é muita coisa ainda. Muita coisa. Demais, é demais. É uma posição que o time nunca conseguiu, nunca conquistou, porque terminou em 2021 em 4º. Fora a Taça Brasil, nunca conseguiu. Então, um dos pontos corridos, que eu digo. Exatamente. Sabe a última vez que um time do Nordeste ficou entre os 3? O Vitória em 93. Olha quanto tempo faz. A fórmula é diferente ainda. Fórmula diferente. Com pontos corridos nunca aconteceu. O único time fora do Sul-Sudeste a ficar entre os 3 foi o Goiás, em 2004. Foi o único, até hoje. E o Goiás levou tempo para chegar naquele patamar. Porque a gente está falando do Goiás que subiu a primeira divisão em 86 e em 2004 ele conseguiu chegar entre os 3. Em 2004. Já tinha final de Copa do Brasil e tudo mais, anos de Série A, jogadores de seleção brasileira, levaram quase 20 anos. O Fortaleza está subindo em 2019. Seria um grande feito. Grande feito.
E seria mais um ano histórico, seria mais um ano que o Fortaleza iria conseguir algo inédito, que o Fortaleza fez história, que a Sim. gente sempre repete isso. Então, eu acho que passa muito longe de frustrante a definição do que... Se o ano terminasse hoje, na terceira colocação, com a vaga na Libertadores garantida e título da Copa do Nordeste... Onde eu poxa, assino. não tem como dizer que esse ano é frustrante. Aí, se daqui para lá o Fortaleza, digamos, poxa, não conseguiu sustentar ali o G4, saiu, não terminar nem no G6, o que eu acho muito difícil, Aí a sinceramente. gente volta Aí a a gente conversa. volta a conversar. Mas, por enquanto, não é. Não é frustrante e eu acho que muito longe disso, inclusive. O Fortaleza tem uma perspectiva nesse final de temporada, eu concordo com o Luca, do torcedor chegar junto e levar o time para atingir um patamar ainda maior nesse processo que a equipe vem tomando de temporada a temporada. Tem que ser feito o que foi feito em 2017, que foi feito em 2018, que foi feito em 2019, que eu acho que a torcida aos poucos foi esquecendo, porque ela se anestesiou com os resultados. A torcida do Fortaleza, ela carregou esse clube nas costas quando ele mais precisou. Carregou em 2017, a gente completou agora, dia 23, 7 anos do acesso. Uhum. Ela carregou esse time para o acesso. Ela carregou aquele time no Centenário de 2018, porque o Fortaleza, pouco antes do Centenário, entrou ali numa fase, a torcida apoiou e voltou e cresceu, foi campeão. Em 2019, a torcida apoiou, carregou, que deu aquela alavancada na rodada final, que quase pega a Libertadores também. Então, a torcida do Fortaleza, ela, historicamente, ela sempre carregou esse time no braço. Eu acho que tô sentindo falta disso em 2024. Tá tudo muito um pouco morno. Então, acho que o torcedor do Fortaleza tem que entender o momento que ele tá vivendo. Que é uma chance que a gente não sabe se vai ter de novo. Entender que o que está em disputa, meu amigo, é um G4 de Campeonato Brasileiro. E uma possibilidade de um título que a gente não sabe se a gente vai conseguir de novo. Pô, 4 pontos, gente. Tá em disputa. Claro Pode que ser difícil, improvável, mas tá em disputa. A gente não sabe se vai conseguir. A gente tá vendo agora, a gente viu essa semana que, tipo assim, chegar na final de Sul-Americana é difícil. Título brasileiro, pelo amor de Deus. Ainda mais. É só você olhar quantos times brasileiros chegaram na final de Sul-Americana, que, tipo assim, tem Ponte Preta, Chapecoense, Goiás, Flamengo, Atlético Paranaense, São Paulo, Bragantino. Muita gente já chegou, né? Inter. Agora, título brasileiro. Quantos times brasileiros foram campeão brasileiro? Tem o G2, Curitiba, Atlético Paranaense, Sport, Bahia, acabou. 16. Sabe quantos times brasileiros chegaram em finais continentais? 19. Qual é o mais difícil? Isso é indiscutível. Indiscutível. Puxou o dado, não tem o que Não tem o que discutir, falar. não. Acabou a discussão. E, infelizmente, está acabando nosso tempo aqui também. Está até estourando um pouquinho. Eu tenho que me despedir de Acontece vocês. sempre aqui. Agradecer pela participação, Bruno, Luca. As portas estão abertas aqui. Vocês irão aparecer aqui novamente. É só aceitar o convite que vai chegar lá no Zap, viu? Chamando. Obrigado. Quer Posso só dar um recado? Claro. Pessoal aí que caso não conheçam, por favor, acompanhem o trabalho no Expresso Tricolor. A gente sempre tá por lá. Todo dia tem live, todo dia tem vídeo. E se me permitir, eu queria também divulgar um pouquinho um outro projeto que eu faço parte agora, que eu fundei junto com 2 colegas, o Pedro Aragão e o Gabriel Lima, chamado Time de Fora, que é uma proposta para falar um pouco mais sobre o futebol cearense como um todo. Então a gente fala sobre Fortaleza, Ceará, a gente já fez documentários sobre Iguatu, por exemplo, na luta pelo acesso. Massa. Então é uma parada um pouco mais imparcial. Vocês ficaram, né, velho? Pior que eu tava lá, cara, eu ziquei mesmo, eu fui pé É. frio. Mas, humildemente, por favor, eu peço, Time de Fora, Expresso Tricolor. Se quiserem acompanhar um pouco mais desse tipo de discussão, vou agradecer demais a sua visualização, viu? Obrigado, Perfeito. Martinho. Eu agradeço o convite. Qualquer coisa, estamos aí. Se eu não estiver dando aula, estou por aqui. Aí, né? Tá sempre manejando, gerindo várias coisas. O nosso grande Luca lá aproveita. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Valeu.